Vamos lá. Então, sejam, reiniciou aí, sejam A e B números reais, com A menor do que B, tá? F, uma função de classe C1 no intervalo fechado AB, isto é, f é uma função diferenciável no intervalo fechado AB e a sua derivada é contínua no intervalo fechado AB, tá? E tá, GF de AB, o segmento de gráfico, de f, da função f, entre A e B, dado por... Então, quem é o segmento do gráfico de f mais de A até B? É o conjunto dos pontos x, f de x, onde x pertence ao intervalo fechado AB. Ou dito de outra forma, tal que x está entre A e B, tá? Eu posso escrever tanto assim, como posso escrever assim. Tal que x é maior do que igual a A e x é menor do que igual a B. Então tá aí. Ou seja, você tem o eixo das abscissas, você tem aqui o ponto A, você tem aqui o ponto B, você tem aqui o valor f de A, você tem aqui o valor f de B, e você tem o gráfico de f desde esse ponto até esse, tá? Isso é o gráfico de f, isso é o gráfico de f de A até B. O objetivo desta aula é definir o comprimento desse segmento de gráfico. Isso aqui diz, ó, o segmento de gráfico, ó. Não tem segmento de reta? Tá? Segmento de reta é um pedaço da reta. Segmento de gráfico é um pedaço do gráfico, tá? Então, quando você tem uma reta R, essa reta possui segmentos, né? Que é a porção da reta que vai de um ponto dela a outro ponto dela, por exemplo. Isso aqui é o segmento AB, que a gente indica assim, né? Segmento AB, tá? Segmento da reta. Então, você tem o segmento do gráfico, porque o gráfico pode continuar tanto para cá quanto para cá. Você já tem a definição de comprimento de segmento de reta. Agora eu quero definir comprimento do segmento de gráfico e dar uma fórmula para calcular esse comprimento. Então, como é que você faz? Tá? Você procede assim. Dado uma partição de AB, dada uma partição de AB, dada uma partição, vamos dizer assim, dada uma partição
P igual a x0, x1, xn de AB, do segmento AB, de AB, seja HP a poligonal ligando os pontos x0, f de x0, x1, f de x1, até o último xn, f de xn, nessa sequência, tá? Nessa sequência. Então você tem aqui a partição, você tem aqui digamos, o x0, você tem, digamos, aqui o x1, você tem aqui o x2, e suponho que o B é o último, que é o x3. Perdão, o x0 é o A, tá? x0 é o A, então esse é o x1, esse é o x2, esse é o x3, e assim o B é o x4. Aí você tem os pontos x0, f de x0, x1, f de x1, ó, esse ponto aqui. Você tem o ponto x2, f de x2, x3, f de x3. Então você tem esses pontos. Bom? Esses são os pontos x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3. Então, a poligonal HP é essa poligonal aqui, ó. E aqui é aquela história. Quanto mais fina for a partição, mais parecidos são a poligonal e o segmento de gráfico. E o comprimento da poligonal você sabe calcular. Tá? Porque você sabe como calcular a distância entre dois pontos. Tá? Então, o comprimento de HP, o comprimento que eu vou indicar assim, de HP, da poligonal, né? Da poligonal, o comprimento da poligonal é dado por... Você sabe o que é o comprimento dessa poligonal? É o comprimento do primeiro segmento, mas o comprimento do primeiro segmento eu sei calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Qual é a distância entre esses dois pontos? Esse ponto tem coordenada x0, f de x0, x1, f de x1. Então, é raiz quadrada de quem? x1 menos o x0 ao quadrado, mais o quê? F de x1 menos f de x0 ao quadrado, raiz quadrada disso. Esse é o comprimento do primeiro segmento, certo? Alguma dúvida disso? Mas, agora vamos ao comprimento do segundo segmento. O segmento de extremo x1, f de x1, x2, f de x2. Então, fica o quê? x2 menos x1 ao quadrado, mais o quê? F de x2 menos f de x1 ao quadrado. Raiz quadrada disso, tá certo? Mais
tá bom? Mais até o último. Até o último, né? Que é quem? Raiz quadrada. Que fica o quê? O último é x índice n menos x índice n menos 1 ao quadrado, tá certo? Mais o quê? F de xn menos f de x índice n menos 1 ao quadrado. Então, isso é o comprimento do último segmento. Tá bom? Agora, observe o seguinte. Esse é o comprimento da poligonal. Agora, vamos usar o teorema do valor médio aplicado à função f em cada intervalo, em cada subintervalo da partição. Em cada subintervalo da partição, a função f é contínua e diferenciável. Portanto, ela é contínua no intervalo fechado e sendo diferenciável no intervalo fechado, por força maior, diferenciável no intervalo aberto. Ou seja, a função f satisfaz em cada subintervalo da partição as hipóteses do teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, vamos lá, ó, pelo teorema do valor médio, existem, primeiro, um C1 pertencente ao intervalo aberto x0, x1, um C2 pertencente ao intervalo aberto, x1, x2, e assim sucessivamente até um certo Cn, pertencente ao último intervalo, que é o intervalo xn menos 1, xn. Aqui eu fiz meu desenho com n igual a 4. Tais que você tem f de x1 menos f de x0 é igual a derivada da f em C1 vezes quem? x1 menos x0. Isso aqui é consequência de eu aplicar o teorema valor médio ao primeiro intervalo da partição, intervalo x0, x1, fechado, tá? Aí aplicando no segundo intervalo, então esse C2 faz o seguinte, f de x2 menos f de x1 é igual a quê? A f' de C2 vezes quem? x2 menos o x1, existe o C2. E assim sucessivamente até o quê? Até o último, que dará o quê? F de x índice n menos o f de x índice n menos 1 igual a quê? A f' do Cn vezes quem? xn menos x índice n menos 1. Isso aqui é o delta x1, isso aqui é o delta x2, isso aqui é o delta xn, que aparece aqui, ó. Tá? Daí, ou, agora bota assim, ó. E assim, como é que fica o comprimento da poligonal? O comprimento da poligonal fica, ó. O comprimento da poligonal fica. O comprimento da poligonal HP fica igual a quê? Olha aqui como é que fica a primeira raiz quadrada, ó. Fica x1 menos x0 ao quadrado, que é o delta x1, vou colocar aqui como delta x1, ó. Delta x1 ao quadrado, mais que, ó, f de x1 menos f de x0, que é quem? F' de C1 vezes o delta x1.
Então vai ficar o quê? F' de C1 vezes o delta x1 ao quadrado. F' de C1 ao quadrado, né? Vezes quem? Delta x1 ao quadrado. Raiz quadrada disso. Tá certo? Mais o segundo. Fica o quê? Fica o delta x2 ao quadrado, mais, ó, fica o delta x2 ao quadrado, mais f de x2 menos f de x1. Aí fica isso aqui ao quadrado, que é o f' de C2 ao quadrado vezes quem? O quadrado do delta x2. Nada disso. Mais, assim sucessivamente, até o último, que vai ficar o quê, ó? Ó, o último. Vai ficar o delta xn ao quadrado, mais o quadrado de f' de Cn, vezes o delta xn ao quadrado. Concorda comigo? Teorema do valor médio. Se uma função é contínua no intervalo fechado AB, se uma função f é contínua no intervalo fechado AB e é diferenciável no intervalo aberto AB, então existe um C no intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A é igual à derivada da f em C vezes B menos A. Eu estou aplicando esse teorema em cada subintervalo da partição. Entendido? Então isso aqui vai ficar igual aqui, ó. Se você olhar para cá, tá certo? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar igual, ó. Coloca o delta x1 ao quadrado em evidência e tira da raiz. A primeira raiz vai ficar raiz quadrada de 1 mais f' de C1 ao quadrado vezes o delta x1. Né? Eu coloco o delta, esqueci, saiu o modo de delta x1, mas o modo de delta x1 é o delta x1. Mais o quê? Raiz quadrada de quem? De 1 mais f' de C2 ao quadrado vezes quem? Mais quem? Aí o último, que é a raiz quadrada de 1 mais f' de Cn ao quadrado vezes o delta xn. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como o quê? Como somatória, tá certo? De quem? Somatória sobre B da raiz quadrada de 1 mais f' de Ci ao quadrado vezes delta xi, que é igual a somatória sobre P de G de Ci delta xi, onde G de x é o quê? É raiz quadrada de onde G é a função contínua em AB, é a função contínua em AB dada por g de x igual a quê? A raiz quadrada de 1 mais a derivada da f em x ao quadrado, qualquer que seja o x pertencente ao domínio